Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos começar os nossos estudos sobre a liturgia do 25º domingo do tempo comum do ano C. Todos os vídeos dessa semana têm muitas riquezas, porque as leituras desse domingo são magníficas. Neste vídeo, nós vamos juntos focar na primeira leitura, que se encontra lá em Amós, capítulo 8, versículo de 4 até 7. De antemão, se você ainda não segue o Instagram aqui do canal, corre, siga, @joselucas.galdino. Vamos juntos ler a leitura. Diz assim: Ouvi isto, vós que maltratais os humildes, e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Amados irmãos e irmãs, antes de começarmos a reflexão dessa leitura, eu queria só mandar um abraço para duas pessoas, dois novos membros aqui do canal. João Gomes da Silva e João Paulo Duarte Vieira. Que Deus abençoe vocês. Vocês que também desejam de alguma forma ajudar financeiramente aqui no canal, torne-se membro. Clica aqui no Seja Membro e você pode escolher ou pagar R$5 ao mês ou R$25 ao mês. A primeira é querigma, a segunda é discipulado, sendo essa última que você vai ter um acesso a um estudo completo das duas primeiras partes do Catecismo da Igreja Católica. E você que de alguma forma quer ajudar de outra maneira, passo aqui meu Pix para vocês. jl.galdino22@hotmail.com. Que Deus abençoe vocês. Mas vamos voltar para a nossa leitura, que ela tem muita riqueza. Vamos lá juntos. Primeira coisa, vamos para o versículo 4, que diz assim na leitura para a gente. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes. É interessante que aqui o profeta não fala, por exemplo, quem seriam esses vós. Percebe? Ele não disse se é os ricos, se é religioso, quem é que é. Na verdade, ele não dá nome, não dá função dessas pessoas, não dá profissão dessas pessoas. O que nos leva a entender que essa leitura acaba sendo para todos. Toda e qualquer pessoa que, na verdade, maltrata alguém, essa leitura se encaixa. Isso já nos ajuda a fazer uma reflexão para os dias de hoje, a trazer essa reflexão a todos aqueles que maltratam os humildes. E aí, ele também, ainda nesse versículo 4, fala aqueles que causam a prostração dos pobres da terra. Na verdade, a melhor tradução para esse versículo 4, ao invés de ser que maltratais os humildes, seria vós que pisais o pobre. E quando ele coloca causais a prostração dos pobres, seria eliminais o oprimido. Ele acusa de modo direto. Então ele pisa o pobre, elimina o oprimido. Então, na verdade, esse contexto está mostrando que naquele tempo os pobres, uma vez que são pisados, eles muitas e muitas vezes eram sim agredidos fisicamente. Fisicamente mesmo. E na verdade, quando fala eliminar o oprimido, que a liturgia mostra prostrar os pobres da terra, essa eliminação implica na invisibilidade, em levar essas pessoas a desaparecerem. E aí a gente não tem como pensar de outra forma, Quantas e quantas vezes hoje em dia nós vemos que os pobres, os mais simples, são invisibilizados. Invisibilizados pela mídia, invisibilizados pelos políticos, até mesmo nós enquanto igreja. Muitas e muitas vezes a gente não olha para o pobre que se encontra às vezes na porta de uma capela pedindo alguma coisa. Às vezes tem alguém na nossa comunidade que não está nem com condição de poder pagar, por exemplo, o aluguel. E muitas vezes a gente não se mobiliza de poder ajudar aquela pessoa. A gente não se mobiliza com aquele que agora se tornou desempregado, com aquele que não tem o que comer. Agora, nesse tempo, por exemplo, a gente está já perto de sair do inverno, quantas e quantas paróquias se mobilizaram para fazer sopões, para fazer campanha de agasalhos para aqueles que não têm o que comer e o que vestir neste tempo. Mas, em compensação, muitos estão fechando os olhos. Muitos vivem a fechar as janelas dos seus carros, fingir que não veem, fingir que não ouvem aqueles que nas ruas pedem coisa. Nós, muitas e muitas vezes, estamos fazendo com que o outro seja invisibilizado. Reflitamos sobre isso. Mas, continua no versículo 5 falando assim.
Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Deixa eu te explicar essa história, tá bom? Na verdade, na Bíblia existia uma festa da lua nova, e aí eu vou te explicar melhor esse contexto. Lá em Ezequiel, capítulo 46, versículo 3, diz assim: E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. Veja que o sábado, junto com a lua nova, era colocado lado a lado. Mas por que a lua nova nesse contexto, né? Inclusive, lá em Isaías capítulo 66, versículo 23, também é citada essa festa. Essa festa ocorria no início de cada mês, era celebrada em todos os meses do ano, lá em Números 28, versículo 11 e versículo 14, vai pedir nesse sentido, e para eles era uma ocasião especial de adoração. Tocava-se trombeta, né, se faziam banquetes, ofereciam holocaustos, e era proibido qualquer tipo de atividade secular ou comercial. Então você não podia vender nada. E para que esses dias, né? Tanto o sábado como também o dia da lua nova, no caso aí completava 4 sábados ao mês, mais um, então era 5 dias ao mês. Esses 5 dias eram dias propícios para que você, enquanto trabalhador, pudesse renovar suas forças no momento do descanso, como também ser um momento para que você pudesse celebrar sua fé, uma vez que muitas e muitas vezes o trabalho, não é? Assim como acontece hoje, o trabalho exige muito de nós. E nós não temos muitas vezes tempo para poder fazer meditação bíblica, estar com a família, não é? Estar com a igreja. Então, a mesma coisa acontece hoje, né? E aí, por que a lua nova? Talvez você fique curioso. Na verdade, os judeus tinham o costume de compreender que Deus tinha apontado a lua nova para Moisés antes da saída dos hebreus do Egito. Então, tinha essa conotação. Então, o que acontece? Esse povo, preste bem atenção, eles ficavam reclamando porque estava na época da lua nova e não podiam fazer suas vendas, trabalhar. Aí talvez você diga assim, mas José Lucas, isso é muito importante, né? O trabalho dignifica o homem, com efeito. Mas, gente, você pega 30 dias no mês, tira 5, tem 25 para você fazer isso. Só porque você vai ter 5 em que você não vai poder fazer comércio, em que você tem que focar na religião, em que você tem que focar em Deus, em que você tem que descansar, você reclama? Nós vemos aqui um povo focado completamente no dinheiro, na ganância. Né? É um desprezo completo da fé. Em outras palavras, ao não querer utilizar aquele dia para olhar para Deus, o homem está dando um não a Deus. Está dando um não ao seu Salvador, ao seu Criador. E como se não bastasse também, ele começa a compreender que é como se Deus atrapalhasse os seus interesses. Olha que interessante, não é? É como se agora o homem enxergasse que Deus atrapalha, que Deus é um calo no sapato, que Deus é um obstáculo. Como isso é complicado de perceber. E aí vamos trazer para o dia de hoje, né? Quantas e quantas pessoas também olham para o domingo, que é dia do Senhor, e reclamam porque para que domingo? Porque, né, eu podia aproveitar esse dia para poder trabalhar, para poder lucrar mais. Gente, nós precisamos sim ter esses momentos para colocar Deus em primeiro lugar, para estar com a nossa família, para poder estar com os nossos, na nossa comunidade paroquial. Como às vezes a gente coloca o dinheiro na frente de Deus, parece que Deus é um empecilho na nossa existência. E não pode ser assim. Então, note como é que isso é delicado. E aí vamos continuar, né? Antes de continuar, por favor, você que está gostando do vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Manda para mais pessoas. Quanto mais você enviar para outros, mais pessoas vão ter conhecimento desse vídeo. Eu te agradeço muito. Mas continuando. Versículo 5 ainda. Ainda vai dizer, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças. E aí começa o grande problema, né? No original, seria mais ou menos assim. Para diminuir o efa, para aumentar o ciclo e para enganarmos ou falsificarmos com a balança, né? Para enganarmos com a balança falsificada. O que seria esse efa? Era uma medida para o cereal. Seria algo em torno de 40 a 45 litros. Então, o que acontece? Quando eu diminuo o efa, eu estou vendendo menos cereal. Depois, eu quero aumentar o ciclo. O ciclo era um peso para pesar a prata. Seria algo em torno de 11,4 gramas. Quando eu aumento o ciclo, eu estou, na verdade, obtendo ali naquele momento mais prata. Então, eu tenho menos cereal para vender à pessoa e vou pegar mais prata dessa pessoa, né? Mais moedas dessa pessoa. E aí, quando eu também falsifico a balança, eu ganho 2 vezes.
porque eu acabei ganhando agora há pouco com a prata e ainda ganho outra vez também. Então é um esquema de corrupção, literalmente. E aí o que acontece, né? Quando você olha lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo de 13 a 16, olha o que é que vai dizer. Não tenhas na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Isso no versículo 13. No versículo 14 a mesma coisa é falada, mas dizendo que você não pode ter isso em casa. Lá no versículo 15 vai dizer que é preciso ter peso e medidas exatos e honestos. E que se você fizer isso, você viverá muito tempo na terra. E no versículo 16 diz que Deus detesta quem faz isso. Então veja, a própria lei judaica, o próprio Deuteronômio, orienta que isso aqui Deus detesta. E esse povo fazia isso. Então olha como é que é a dinâmica, gente. Eles reclamam da pausa religiosa, reclamam, que não querem de forma alguma parar, desprezam a Deus, mas para piorar a situação, eles querem que a coisa adiante porque eles querem fazer o seu esquema de corrupção, o seu esquema de roubo. Mas para que eles queriam fazer isso? Gente, aí começa a parte mais dolorosa. Diz aqui no versículo 6, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias e para pôr à venda o refúgio do trigo. Primeiro, o que é o refúgio do trigo? É a parte que cai no chão, que não presta, que foi pisada. É o trigo que não presta. Então eles ainda estão vendendo o trigo que não presta. Né? E para que eles querem fazer tudo isso? O versículo 6 mostrou. Para dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandália. Em suma, para comprar escravos. Eles querem roubar das pessoas, inclusive roubar dos mais pobres, para que o povo endividado, o povo sem conseguir comprar a sua própria comida, eles possam então comprar essas pessoas, porque era uma prática normal daquele tempo. Então a pessoa não conseguiu pagar, ela se vende, ela se dá como escrava. Então era um esquema em que no final das contas não visava a dignidade humana. E aí no versículo 7 diz assim: por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Amados irmãos e irmãs, que texto, não é? Para mim é um texto magnífico. E aí vamos trazer para o dia de hoje. Acho que para você já está muito claro, né? Mas vamos lá, passo a passo. Primeiro, será que nós estamos maltratando, pisando os outros? Será que nas nossas atitudes nós estamos pisando as pessoas? Com nossas falas, com nosso jeito de ser? Muitas e muitas vezes a gente pisa o outro. E a gente também coloca o outro na invisibilidade. Quantos de nós colocamos o mais pobre, especialmente, de modo invisível? Depois, será que a gente coloca Deus como obstáculo na nossa vida? Será que as pausas, até os dias de penitência que a igreja coloca, né, a gente coloca como obstáculo? Será que a gente está ao lado de Deus ou contra Deus? Será que a gente enxerga Deus como um inimigo e não como um amigo? Depois, será que a gente também faz isso? Gente, vamos pensar. Não é obrigado você ser comerciante para que você possa fazer a mesma coisa aqui, não. Quando a gente, na verdade, trapaceia em qualquer situação da nossa vida, no nosso emprego, nas nossas amizades, nas nossas relações, nós estamos fazendo a mesma coisa que esse povo fez. Trapaceando. E pior, às vezes a nossa trapaça vai de encontro à dignidade do outro. Eu passo a perna em alguém, pensando em mim, e eu acabo destruindo a realidade do outro, destruindo o sonho do outro. Né? Então essa leitura ela vem para nos levar a uma grande e profunda reflexão neste domingo. Será que nós estamos fazendo isso? E mais, vou dizer mais uma coisa para você para finalizar. Quando alguém está fazendo isso e nós não chamamos a atenção, e nós não fazemos uma correção fraterna, e nós também não tentamos auxiliar para poder a coisa mudar, nós estamos condizentes, nós estamos sendo cúmplices. Cuidado, omissão também é pecado. Que nós reflitamos sobre essa leitura nesta semana, neste domingo, e convido você a deixar o seu comentário aqui, o que é que você achou desta leitura. Espero que você, assim como eu, também tenha gostado. Ela é muito forte. Magníficos detalhes, não é? Espero que tenha ajudado a reflexão, tá bom? Deus te abençoe e até os próximos vídeos aqui no canal.